Olá, como vão todos? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Cris Colorado, esse é o nosso canal. Vou falar um pouco de Inter, que é o que a gente ama. Primeiramente, começando pelo Patrick, porque o que está tendo de notícias que o Patrick vai embora, eu espero que isso não seja verdade, porque é um absurdo a gente... o técnico tá fazendo isso com um grandiosíssimo jogador. Jogadores do nível do Patrick tem que ser muito cuidado, eles têm que se sentir queridos dentro do elenco de um clube. Até porque o técnico não se faz apenas por sabedor de tática, sabedor de modelo, sabedor de a história do futebol ou coisa do gênero. Técnico de futebol tem que ser um gestor de grupo também, porque se tu perde o grupo, tu acaba com tudo, porque o gerenciamento de pessoas é algo muito importante dentro do principal líder do vestiário. Eu não desgosto do Miguel Ángel Ramírez, eu gosto de estrangeiros, mas o Miguel Ángel Ramírez tem que entender o clube que ele tá e não parecer que tá num timeco da Espanha ou timeco de qualquer outra coisa. Todo mundo quer ver um trabalho dando certo, mas o trabalho ou ele se faz em evolução, em desempenho, mesmo perdendo jogos, mas mostrando desempenho, uma evolução dentro dos jogos, ou em resultados, para que possa se tornar um time, para que possa existir uma evolução e para que possa existir desempenho. Vamos esperar. Todos nós esperamos que as coisas possam dar certo, porque é muito triste ter que abdicar de um jogador desse nível que é o Patrick. O Patrick tem que estar encaixado dentro do modelo de jogo do Miguel Ángel Ramírez. Ele tem que dar um jeito. E ele tem que ter mais ideias, né? Porque os times estão começando a olhar o Internacional e fechando aquela jogada onde eles colocam 4 para marcar a nossa saída de bola, a gente morre. E a gente morreu por um time horroroso, que nem o time do Always Ready. Foi algo assim vergonhoso, porque o técnico não teve nem ideias para mudar a situação. Ele disse que foi surpreendido. Esse é o problema, tu ser surpreendido por um time onde tu sabia quem era o último treinador e não foi de uma hora para outra que o treinador Rouse Ready voltou. Parece que há uma semana pelo menos ele já estava lá, e é bom lembrar que muitos jogadores do elenco do Always Ready saíram. Não é que ele pegou o time do Always Ready com o elenco que ele tinha quando ele foi campeão boliviano. E sei lá, isso é complicado porque a gente pareceu ser um time medíocre da Bolívia e eles pareceram ser um dos principais elencos do Brasil, porque o Internacional está no top 5 dos elencos, com toda certeza, isso eu não tenho nenhuma dúvida. A gente está sempre disputando títulos, estamos todos os anos na Libertadores, a gente está sempre passando para as fases decisivas da Libertadores, a gente está sempre disputando. Obviamente a gente não está vencendo, então desgraçadamente a gente está tendo algumas dificuldades, estamos tendo. Mas isso também faz parte de um processo, até porque o elenco que tinha o Fernandão, que tinha grandes jogadores, aquilo lá foi começado a ser desenhado em 2003, onde a gente começou a disputar Sul-Americanas, onde a gente começou a voltar ao cenário internacional que a gente havia depois de um tempo, depois de ter sido finalista em 80 e ter nos outros anos disputado a Libertadores. A gente fazia um tempo que a gente não estava indo, mas é importante colocar isso. A gente não pode colocar a culpa nos jogadores e colocar assim uma sentença que esses jogadores do Internacional é um grupo de perdedor,
porque isso não é verdade, não é um grupo de perdedor. São grandes jogadores, jogadores experientes, jogadores jovens, mas grandes jogadores. E é importante existir uma evolução. A torcida quer evolução, porque nos jogos do Gauchão a gente consegue vencer os jogos por goleada, tudo isso acontece, mas dentro da partida o Inter é muito instável, contra times horríveis, sofríveis, e é complicado. Tu tem que mostrar que a ideia tá criando, tá se desenvolvendo, porque a gente pode não tá, ele pode ter pouco tempo, mas alguma coisa tem que estar ali já à mostra, e a gente tem que se impor contra adversários de pouquíssima expressão, e contra adversários grandes a gente tem que igualar as forças. E eu espero que ele arrume meios para que aquela saída de bola ela possa ser melhor feita, porque estão começando a nos marcar e estão dificultando a nossa saída de bola. E a gente teve dificuldades contra o Always Ready, um time horroroso. O Boca Juniors, essa semana, ele colocou jogadores jovens, jogadores leves, e foram numa altitude grande. Perdão, hoje está difícil. Eles estiveram numa altitude muito grande, complicada, e se saíram bem, razoavelmente bem. Você tem que ter estratégia, você tem que saber definir algo assim que possa ter plano A, plano B, plano C. Porque se tu vê que o teu primeiro plano não está funcionando, vai para o B, vai para o C, mas muda a postura. Eu não entendo por que os jogadores do Internacional não chutam a gol. Se tu tá enfrentando um time muito fechado, muito difícil de penetrar, chuta a gol. Os chutes a gol geram rebotes, geram um escanteio, pode gerar uma mão do jogador adversário, pode gerar várias coisas interessantes que podem dar podem gerar coisas boas dentro do jogo, porque é incrível, não chuta gol nem mesmo para aproveitar a altitude. Nossa, foi assim algo muito deprimente e ridículo, e foi um dos piores jogos que eu vi do Internacional. Infelizmente, o Miguel Ramírez, ele tem que ficar, obviamente tem ainda, mas a torcida quer evolução. Fiascos não podem ser admissíveis, até porque o grupo é muito ruim, esse grupo que a gente está num grupo onde tem o Olímpia, que os times do Paraguai não tem time assim, são times muito envelhecidos, times que pararam no tempo, bem arcaicos, que não apresentam nada de significativo. Depois a gente tem um time da Venezuela, o futebol da Venezuela é inexpressível, ainda pelo menos. Obviamente dentro de várias equipes tem jogadores interessantes. Por exemplo, o mais interessante talvez seja no Chile e na Colômbia. No Chile e na Colômbia tem jogadores muito interessantes, mas a Venezuela é um mercado que não existe, e a Bolívia é um mercado assim abaixo da mediocridade, porque eles podem ter altitude, ok, eles têm altitude, mas tu não pode ser passível e se entregar como o Internacional fez. E algo que tem que ficar muito claro: quem define o time que vai jogar, quem define o esquema tático, quem faz os treinamentos durante toda a semana, quem trabalha jogadas formula, vamos dizer assim, jogadas ensaiadas para serem executadas dentro do jogo, quem posiciona os jogadores e dizem como o jogador tem que se comportar, o que ele tem que fazer dentro da partida, é o técnico. O técnico tem que ser responsabilizado, até porque não dá para passar paninho pro técnico. E olha que eu gosto muito do Miguel Ángel Ramírez, porque eu gosto de técnico estrangeiro, porque eles têm uma ideia diferente, eles são técnicos muito interessantes, que agregam em muito. Mas só que o Miguel Ángel Ramírez está que nem o Thiago
Thiago Nunes foi no Corinthians, querer destruir tudo e não aproveitar as coisas boas que foram feitas do antigo treinador, por exemplo, quando ele foi assumir o Corinthians, porque o Miguel Ángel Ramírez poderia ter deixado o time base do Internacional, obviamente colocando o seu modelo posicional e colocando como é que ele queria que os jogadores se comportassem dentro de campo. Mas ele não fez nada disso, ele destruiu tudo e tá complicado, porque em todo esse tempo que ele teve, tem que ter evolução. Se não tem evolução, não tem nada, não tem trabalho que se sustente. Porque o próprio Gajardo, no River Plate, ele já assumiu o River Plate, ele já ganhou uma Sul-Americana, o que deu uma musculatura boa para ele ir desenvolvendo tudo que ele queria fazer dentro do River Plate. Porque para tu ter a condição de desenvolver um trabalho, tu tem que ter ou resultados ou evolução acompanhada de desempenho, porque vai vir com isso, vai vir os resultados. Porque se não tem nenhuma dessas duas coisas em curto prazo o resultado e em curto, médio e longo prazo o desempenho e a evolução, tu tem que abdicar do trabalho. Eu espero que não seja necessário isso. Eu quero que o elenco do Internacional tem condições de brigar com qualquer time por tudo. Porque o mais curioso é que eu vejo alguns perfis de Inter, como o Vozes do Gigante, como uns outros palhacinhos. É curioso, sabe, o comportamento deles, porque eles são incoerentes e eles são lacradores, né? Eles sempre ficam eles ficam falando pautas identitárias, ok, eles ficam sempre nessa toada, né, de amor e coisa, vamos ser bonzinhos, coisa do gênero, mas o mais curioso é que os técnicos, principalmente o Odair Helma e o Abel Braga, eles destroem na crítica, eles sempre usam uma maneira de cutucar. Por exemplo, o Abel Braga, pelo aquele gordinho e aqueles outros dois palhaços que fazem programa com ele, eles sempre tentam colocar que a culpa da perda do título foi do Abel Braga. É algo assim muito curioso, e eles sempre distratam o Odair, tentando desmerecer o que o Odair fez com um elenco muito menos qualificado do que, por exemplo, tem o Miguel Ángel Ramírez hoje e o que tinha o Eduardo Cudê. Porque com o que tinha o Eduardo Cudê e o que tem hoje o Miguel Ángel Ramírez, o Odair Helma certamente iria fazer um super trabalho, porque com o que ele teve chegando da Série B e disputando o título contra equipes que já estavam há muito tempo dentro da Série A, é algo assim muito significativo. Mas obviamente ele perdeu o título, isso é algo que ninguém quer, é algo ruim, que ninguém se conforma, mas a gente tinha que ver que se tinha uma ideia de jogo e se tinha um modo de se jogar, que era um modelo distinto desse ser mais propositivo, mas era um modelo que poderia ter vingado e dado frutos. Só que o mais louco é que, se fosse um técnico brasileiro, hoje esses perfis colorados, como o Vozes do Gigante e outros palhaços, estariam destruindo esse técnico. E o Abel Braga, a gente tem que colocar uma coisa bem clara. O Abel Braga, no começo dele, porque teve o Gordinho hoje, ele fez um post lá tentando fazer distintas comparações sobre o começo dos técnicos. O Abel Braga, ele teve um começo contra times muito melhores do que o começo do Eduardo Cudê, que disputou o Gauchão, e do Miguel Ángel Ramírez, que começou no Gauchão. E vale lembrar que o Abelão, ele pegou o Corongo e ele ficou o jogo do Fluminense, do Atlético Mineiro, e o jogo o primeiro jogo do Boca Juniors.
e ele perdeu esses 3 jogos, ele não pôde fazer treinamentos, ele não pôde participar do treino para ver o que ele tinha que fazer para tentar mudar aquela perspectiva ruim que estava acontecendo. Fora que o Abel Braga ele teve que enfrentar uma crise institucional no Internacional devido às eleições. Outra coisa que o Abelão enfrentou foi que ele não ficou choramingando que ele não tinha jogadores. Ele foi lá e pegou os jovens e colocou dentro do time titular. E isso foi algo assim significativo porque quase metade do time titular dele era composta de jovens. O Yuri Alberto, 20 anos, o Lucas Ribeiro, 20 anos, o Caio Vidal, 20 anos, o Praxedes, 20 anos, e outros jogadores jovens que entravam sempre no decorrer dos jogos. Então isso é um dado muito importante que ninguém fala quando dizem do Abel Braga. A única coisa que eu vejo o Vozes do Gigante falar, quando ele fala do Abel Braga, eles dizem de uma forma bem jocosa: ai, ele perdeu por esporte. Ai, eles sempre tentam dar um jeitinho de desmerecer o Abel Braga. Isso não é colorado, isso são seres desprezíveis que não fazem a nuance do todo e eles precisam desmerecer o Abel Braga para poderem superestimar o enganador do Eduardo Coudet e o Miguel Ramírez. Eu gosto, mas tu não precisa destruir o Abelão para tentar superestimar os dois treinadores gringos. O Eduardo Coudet eu desprezo por todos os motivos e como ele largou o Internacional e a crise que ele gerou e como ele achava que o Internacional era um timinho que ele poderia fazer o que ele quisesse. E o Miguel Ramírez é um bom técnico, um técnico muito bom, mas só que eu não gosto dessa ideia onde precisa tentar botar o trabalho do Abel para baixo, tentar desmerecer o Abel para superestimar os outros técnicos. Mas o importante de tudo isso é que eu acredito que nenhum torcedor do Internacional quer que o Miguel Ramírez seja demitido ou que dê tudo errado. Mas a gente precisa ver evolução, porque a gente não pode ser humilhado, a gente não pode ser pisoteado na temporada, porque o Internacional não é um time medíocre, deprimente, que não tem condição de disputar títulos, não tem condição de disputar qualquer título e ganhar de qualquer adversário, seja onde for. A gente tem condições e a gente está evoluindo ano após ano. E a gente não pode esperar nada menos do que disputar títulos, porque a gente está sempre disputando títulos. Porque tu sempre disputando títulos, tu sempre sendo forte, competitivo, tu tá perto de conquistar os títulos. Tu tá disputando porque tu tem muita força e que tu consegue te contrapor qualquer adversário. E com toda certeza a gente tem essa capacidade e é isso que a torcida quer. Sempre a disputa de títulos, e porque uma hora, e eu espero que logo, a gente vai conseguir levantar esses títulos, porque foi assim no começo do Fernando Carvalho, lá nos áureos anos de 2003, onde a gente acabou perdendo para o Boca Juniors, depois a gente perdeu para o Corinthians daquela forma, e depois em 2006 a gente só enfileirou títulos e disputou grandes conquistas sendo uma potência. Até que em 2015 a gente fechou isso para voltar em 2017. O mais importante é que a gente tem condições, a gente tem capacidade, a gente tem elenco. O técnico precisa se encontrar, o técnico precisa potencializar os seus jogadores, porque esse elenco é muito capaz de dar muita coisa para esse clube, porque ele demonstrou isso desde todos os anos que ele está de volta à Série A, que desde 2017 a gente está disputando títulos. Quando a gente voltou da Série B a gente era desacreditado e a gente disputou de igual para igual. Depois no sprint final a gente acabou falhando um pouco, até porque
A gente não tinha naquele momento toda a hierarquia que tinha o Palmeiras, e a gente disputou o Brasileirão e a gente perdeu literalmente por uma bola, por uns 5 centímetros. A gente disputou a Copa do Brasil e a gente está anos seguidos na Libertadores. A gente tem condições e a gente quer evolução, e eu espero que isso